Capítulo 6. Carta. Na noite que o noivado foi anunciado, Marina parecia... minha amiga, é mais fácil descrever o que sua xará não parecia. Uma noiva feliz. Uma das vantagens de estar noiva, Nina deliberou, escondida atrás de um dos buquês de rosas brancas iluminado por castiçais, espiando a irmã receber os cumprimentos do senhor e da senhora Moura. Era ter acesso ao vinho sem se preocupar com o que diriam no dia seguinte. Além disso, beber era melhor que corresponder aos cumprimentos de tantas pessoas a todo instante. Suas bochechas já estavam doloridas. Sua irmã não estava muito melhor, ela notou, bebericando o vinho. Apesar do esforço que Ana fazia, Marina conhecia bem demais para saber o que aquela cortina cinzenta sobre as íris azuis significava. Por que Ana Lu demonstrava tanta aversão cada vez que se aproximava de Diogo? Ao aceitá-lo, Nina tinha certeza de que a irmã aprovaria sua escolha. Afinal, sempre dera a impressão de ter o Sr. Fontes em alta conta. Por certo, Ana Lu não podia estar imaginando que iriam se separar por conta do casamento. Não é? Pois não tinha intenção alguma de se afastar da família. Como certas pessoas que faziam promessas e as quebravam na primeira oportunidade. Samuel, que ficasse onde quisesse. Ela não se importava, não precisava que ele admirasse o trabalho que conseguira realizar na casa, a sala convertida em salão de baile decorada, com arranjos iluminados. Até se lembrara de pedir aos empregados que as janelas fossem limpas. O senhor Gomes e a senhora Madalena tinham feito exatamente tudo como ela pedira. Em outras palavras, ouviram as orientações de Elisa, já que Nina e a mãe eram tão boas em organizar festas quanto em seguir regras. De toda forma, a casa estava pronta para receber a visita de algum membro da realeza. Então, por que tinha a sensação de que faltava alguma coisa ou de que algo estava fora do lugar? E observando a mão direita, Nina movimentou o anular de forma que as luzes das velas atingiam o imenso rubi e produziram 1 milhão de estrelas vermelhas. Era uma bela joia. E tudo o que ela queria era atirá-la pela janela. Qual era o seu problema? O que faz aqui sozinha, minha pérola? Diogo passou um braço pela cintura da noiva. Argue, Marina. Precisa falar com o noivo a respeito de ele continuar a chamá-la daquela maneira tola. Idealista de narizes quebrados sofrer um acréscimo. Eu só estava descansando um pouco. Discretamente se colocou fora do alcance do noivo. Não era porque oficializava um compromisso que daria liberdades a ele. Você conseguiu algo realmente especial esta noite. Tudo está perfeito. À primeira vista, ela mordeu o lábio. Faltava algo. Faltava Sam. Admitiu, a contragosto. Ora essa! O melhor amigo devia estar naquela sala, bem ao seu lado, comemorando a novidade de Ana, e garantindo a Nina que não estava cometendo um erro ao aceitar Diogo. Sua fúria começava a tomar outra direção, porém, Sam nunca ficara tanto tempo sem escrever. O que estava acontecendo? Não sei se já me recuperei da conversa com seu pai,
Diogo enfiou o dedo no colarinho da camisa para afrouxá-lo um pouco. Mal me lembro do que respondi. Ele pode ser bastante intimidador quando quer, não? Assim que conhecê-lo melhor, vai descobrir que é apenas fachada. Papai é um homem justo e tranquilo, com um talento invejável para a doma dos cavalos. Quem dera eu pudesse dizer o mesmo. Aquilo despertou o interesse dela. Algum problema com seus animais? Ela tomou mais um gole do vinho. Uma das éguas pariu 2 potros. A fêmea é muito pequena e a mãe a rejeitou. O cavalariço acredita que vamos perdê-la. Não necessariamente. Já aconteceu com alguns animais do nosso estábulo. Uma vez foram 2 meninas e uma delas era tão miudinha que não tinha altura suficiente para mamar. Aí, meu pai me ensinou a alimentá-la com uma mistura de leite, água e farinha de milho. Hoje, ela é a égua mais forte que temos. Você já viu comigo. A Mora é minha preferida. Irei visitá-lo amanhã e demonstro como preparar a papa. 3 longos vincos se formaram na testa do jovem Fontes. Acaba de me ocorrer que minha esposa passará mais tempo nos estábulos do que na sala de visita. Isso é um problema? Só tenho que me acostumar com a ideia, coçou a têmpora. Era melhor Diogo se acostumar depressa. Ela pensou e engoliu o restante do vinho. Caso contrário, teriam sérios problemas. Nem a tia-avó Cassandra, com seus berros e ameaças de enviá-la para um convento, conseguira fazê-la desistir dos cavalos. O estábulo era sua vida, onde se sentia ela mesma, sem regras de etiqueta a seguir ou alguém para julgá-la. Minha pérola, o noivo a tocou no braço. Eu posso lhe fazer uma pergunta? Um pedido, na verdade. Creio que seja costume oficializar o noivado com um beijo. Ah, eu não saberia dizer, senhor. Este é meu primeiro noivado. E será o último. Apanhando a taça vazia da mão da noiva, Diogo tocou o queixo dela delicadamente. Posso? Ela fingiu examinar o salão por entre as folhagens do arranjo para ganhar tempo. Não tinha certeza se queria beijá-lo. Tudo estava acontecendo tão depressa, mas desconfiou de que um beijo teria que acontecer em algum momento. Afinal, os pais viviam com as bocas grudadas. Para seu eterno constrangimento, era bom adicionar. Era melhor tirar aquilo do caminho de uma vez por todas. O sorriso de Diogo se alargou ao vê-la sentir, e um pouco bruscamente ele a puxou pela cintura. Fingindo cerrar as pálpebras, ela o espiou por uma fenda estreita, se preparando para o momento em que os lábios se uniriam e ela seria inundada por sensações estranhas e maravilhosas. Só que, em vez de luzes brilhantes, falta de ar e tremores, tudo o que sentiu foi gosto de assado com morangos. Mas, ao recuar, Diogo tinha uma cara engraçada. Logo, ela devia ter feito sua parte corretamente. Então, por que nada em seu corpo estava fora de controle? Ah, minha pérola, como ansiei por esse instante. Marina foi salva de dar uma resposta quando alguém gritou o nome dele. E ainda se fazia a mesma pergunta ao vê-lo retornar ao baile. Seu riso se misturando à música.
enquanto ela continuava imóvel atrás do enorme arranjo, sentindo absolutamente nada. Apoiando-se no pedestal de mármore que sustentava as belas flores, Marina tornou a examinar a joia no anular, onde estavam os arrepios no estômago, a algazarra em sua mente. Sim, havia sido breve, quase um roçar, mas mesmo assim, porque as mãos continuavam estáveis e não havia nenhum comichão na pele. O rubi se distorceu em um borrão confuso conforme sua mente viajava para uma noite de 1848, para um beijo muito diferente, onde ela descobrira que se abandonar as emoções podia ser uma fraqueza maravilhosa e um erro colossal. As chuvas castigaram a região durante todo o verão, obrigando Marina a ficar em casa. O pior pesadelo de uma garota de 15 anos. Por isso, quando os temporais finalmente deram uma trégua, ela não hesitou em ir para o estábulo, selar uma montaria, ansiosa para saber se Samuel estava tão entediado quanto ela. Eles raramente ficavam tanto tempo longe um do outro. Quer dizer, desde que Sam completara 18 anos, ele andava um tanto distante. Era bem verdade. Antes, sempre disponível, agora o tempo dele se dividia entre a preparação para o ingresso na escola de medicina e auxiliar o pai adotivo no consultório. De todo modo, que quase não restava nada para ela. Nina odiava que ele estivesse indo em direção à vida adulta tão depressa e a deixasse para trás. Ela se preparava para selar a Mora, uma égua jovem por quem se apaixonara no instante em que o animal se equilibrara sobre as próprias patas pela primeira vez. E seu primeiro ato foi tentar acertar a canela de Nina. Mesmo sendo pouco maior que um beagle, ele não desconfiou de que o melhor amigo tivera a mesma ideia e viera ao seu encontro. Samuel a flagrou apertando a barrigueira ao redor da égua, ao cair nas íris castanhas e seus olhos dourados rente às pupilas. Nina teve certeza de que o sol nasceu dentro do estábulo e deixou escapar um suspiro. Seria possível ele ter crescido alguns centímetros na última semana? O cabelo estava mais longo, certamente, com cachos pretos saltando em diversas direções, alguns caindo sobre as sobrancelhas grossas. Ela teve que enroscar os dedos na guia da égua para se impedir de empurrar os fios para longe do olho dele. O colete xadrez que ele combinara com as calças cinzas e as mangas da camisa enroladas até a altura dos cotovelos, revelando um bom tanto de pele marrom acetinada. De fato, ele já se parecia com um aspirante médico. Obviamente, seu amigo não usava gravata. Sam fugia delas com o mesmo desespero com que ela evitava os espartilhos. Você tinha de que estar procurando problemas para se meter, comentou divertido. O que mais eu deveria esperar? Na verdade, eu estava indo até a sua casa. Ela conferiu se a cela estava firme. A Mora resfolegou, recuando até bater a rabeira no cercado. Não aguento mais ficar trancada. Podemos fazer alguma coisa. Qualquer coisa que envolva ar puro. O sorriso largo que ela tanto amava e de que tanto sentira falta nos dias anteriores
se insinuou por entre uma barba fina. Restava muito pouco do garoto que conhecera. Mais um ano e Sam seria um cavalheiro por cuja atenção as damas se estapeariam nos bailes. O pensamento a deixou de mau humor. Samuel, ao contrário, sorriu. Você devia estar tentando montar essa égua? Ele se recostou na cerca, cruzando os braços. Ainda não terminou de amansá-la. Sabe que é um animal genioso, feito a dona. Preferindo ignorar a alfinetada, ela permaneceu ao lado de Amora, para que a égua se acostumasse com seu cheiro. Não esperava menos de uma cria de Storm, mas acho que já consigo lidar com ela. Estamos começando a nos entender, não é, menina? Deu um tapinha gentil na pelagem avermelhada. A égua sacudiu a cabeça, apagando a última meia hora que Nina gastara escovando a crina e soltando os nós. Soube que Lola nos convidou para acompanhar a família dela à casa no lago? A senhora Mina não anda bem de saúde. O senhor Akin tem esperança de que uma mudança de ares possa ser benéfica para a esposa. Eles também convidaram sua família. Rebeca me contou. A expressão descontraída se apagou. Mas não poderei ir. Como no último ano inteiro, ela quis berrar quando o convidava para fazer algo interessante. Por que não? Nina encaixou o pé no estribo e arriscou subir. Amora tornou a reclamar e a marchar para trás. Por pouco, aprensando contra a cerca. Não aprensando contra a cerca. Desistir não era um termo com a qual Marina Clark tivesse alguma intimidade. E, em um momento de distração do animal, ela subiu em uma das tábuas e saltou para a cela. Ah, como o mundo era lindo dali de cima! Não que a égua concordasse, como sua tentativa de empinar e derrubá-la logo deixou evidente. Nina, é melhor descer. A voz de Sam tinha uma nota de tensão. A Mora está ficando agitada. Nós estamos nos acostumando uma à outra. Por que não vai ao lago? Vai ser divertido, Sam. Você pode tirar uma folga de 3 dias dos estudos, por certo. Ele esfregou o pescoço daquela maneira que fazia quando ficava nervoso. Ora essa! Nina, eu preciso te contar uma coisa. Se for para me dizer que a senhorita Clarice Ebert está apaixonada por você, nem se deu trabalho. Ela se concentrou em controlar os dedos nas guias. Notei o fascínio dela por você no último domingo, durante a missa. Não seja ridícula. A senhorita Clarice é uma criança. Clarice e eu temos a mesma idade. Empinou o queixo, ultrajada. Exatamente. Sam deu um sorriso torto. E, se aquela não fosse a primeira vez que conseguia subir em Amora sem tomar um tombo, teria saltado sobre o amigo e ensinado a ele um golpe ou outro de criança. Em vez disso, ela o fulminou. Me perdoe. Sam espalmou as mãos. Não vim aqui para brigar. O que veio fazer então? Tomando fôlego, ele subiu em uma tábua para se empoleirar na cerca. Mas os ombros ficaram imediatamente rijos, deixando-a confusa. Ao menos até ele começar a falar. Chegou uma carta ontem. Uma resposta afirmativa de uma escola de medicina. Eu fui aceito.
Meu Deus, isso é maravilhoso! Em Cambridge, adicionou com uma longa exalação. Lucas me levou para conhecer o prédio quando estivemos em Londres e visitamos Tia Margaret. É uma das melhores escolas do mundo. Sei de tudo isso, você já me contou mais de 1000 vezes, mas ela fica na Inglaterra, enfatizou. Para o caso dele ainda não ter se dado conta do detalhe. Mas, pela maneira como o primo continuou a observá-la com algo próximo de argue, pena, não restava dúvida de que ele já sabia. O estábulo pareceu encolher conforme ela compreendia o que ele estava tentando dizer. As rédeas escorregaram de suas mãos, subitamente trêmulas. Amora se aproveitou da distração e saiu em disparada pelo cercado, corcoveando, travando as pernas na barreira do animal, os dentes batendo. Nina se reclinou para recuperar as guias, que saracoteavam na areia. Antes que pudesse alcançá-las, o animal deu um violento corcoveio. Nina sentiu o impacto com a areia áspera um segundo depois de Samuel gritar seu nome. Teria dito a ele que estava bem se não estivesse com a boca cheia de terra, ou seu braço esquerdo não latejasse feito diabo. Mas o outro funcionava bem, e, ao se erguer sobre o cotovelo e cuspir bolotas de lama, viu Samuel correndo em sua direção, agitando os braços para espantar a égua. Me deixe ver esse braço. Ele enfincou os joelhos na areia, os dedos longos apalpando a clavícula e toda a extensão do braço da amiga. Dói? Muito, o coração dela gritou. Com um empurrão fraco, ela afastou a mão dele. Você está cogitando ir para Londres? Seus olhos pinicaram, e nada tinha a ver com a humilhação da queda, ou os grãos dentro da pálpebra. Eu enviei a carta de confirmação da matrícula esta manhã. Deixando os braços caírem ao lado do corpo, ele fechou os olhos, mortificado. Havia muitas coisas que Marina queria fazer naquele instante. Gritar com ele e despejar todos os impropérios que eu conhecia. Eram muitos. E depois bater nele ou qualquer outra coisa que o fizesse experimentar a mesma agonia que ela provava. Samuel devia ter notado quanto a ferira, pois chegou a arriscar algumas palavras, mas acabou engasgando. Por fim, enfiou a mão no bolso e de lá tirou uma margarida torta parcialmente despetalada. Me desculpe, a última coisa que eu quero é magoar você. Estendeu a flor, o que era um tremendo atrevimento da parte dele. Sam sabia muito bem que margaridas eram as preferidas dela. Será uma batalha perdida se você insistir nessa ideia de ir para a Europa. Atirou para longe a florzinha, que já tivera dias melhores. No fim das contas, ela e a Margarida tinham algo em comum. Agora ela sabia como era se sentir quebrada, despedaçada e esquecida num montinho de areia estéril. Ou muito em breve saberia, se Samuel levasse adiante aquela ideia. Eu tenho que ir, Nina, ele disse simplesmente. Bufando, ela se ajoelhou na areia, mantendo o braço latejante dobrado junto ao tórax.
Por quê? Existem boas escolas no Brasil. Tome seu pai como exemplo. Tio Lucas descobriu as bactérias que nos deixam doentes e ele estudou aqui perto da cidade. Está esquecendo que ele viveu na Itália por alguns anos. Lucas se sacrificou para alcançar seus objetivos. Você não precisa se sacrificar. Ele não estava ouvindo o que ela dizia? Muito além de aborrecida, Nina ficou de pé. Um chuvisco marrom salpicou suas botas. Samuel também se levantou, estapeando os joelhos da calça. Não é permanente, Nina. Vou voltar assim que concluir o curso. Só preciso me afastar por uns tempos. E foi aí que ela compreendeu. O baile de debutante de Damilola. A briga aproximando-se até estar a 30 centímetros dele. Ela arqueou o pescoço para poder olhá-lo nos olhos. Isso tudo é por causa do que aconteceu no debut de Lola no mês passado, não é, Sam? Todo garoto da sua idade se mete em confusão. Você estava apenas tentando me defender. Ninguém o culpou por nada, exceto eu mesmo. O sorriso dele era tudo menos alegre. Mas não foi por isso que escolhi Cambridge. Essa é uma oportunidade única. Qualquer aspirante a médico mataria para ter uma chance como essa. Você não pode estar pensando em viver em outro continente por anos. Ficar longe de nós por tanto tempo. Eu já me decidi. Ele atalhou bruscamente. Farei um ano preparatório para me habituar com o idioma. Embarco para a Europa em 26 de dezembro. Mas isso era dali a 2 semanas. Não será fácil deixar tudo o que eu mais amo para trás. Ele prosseguiu, inflexível. Mesmo que apenas por um período. Por isso vou precisar do seu apoio. É importante, Nina. Ferida, lutando contra as lágrimas, ela passou os braços ao redor do corpo e o encarou, esperando que sua raiva pudesse feri-lo fisicamente. Eu pensei que nossa amizade também fosse. Marina passou por ele, seguindo para a saída do cercado. Em 3 largas passadas, o primo a alcançou, segurando-a pelos ombros. Diabos, Nina! Não haja como se você não importasse para mim. Pensa que será um verdadeiro inferno acordar e saber que não verei seu rosto naquele dia, nem no seguinte, nem em todos os outros. Ele trincou a mandíbula. Mas eu tenho que ir. Por quê? Uma lágrima traidora lhe escapou. Ela secou com as costas das mãos a areia impregnada na pele, arranhando a bochecha. Por que você precisa ir para o outro lado do mundo? Desespero por perdê-lo. Mostrando um sorriso melancólico, ele apanhou a umidade que descia pelas bochechas da amiga com a pontinha do polegar. Talvez um dia eu possa te explicar, Nina. Então, nesse dia, talvez eu consiga te perdoar por me abandonar. Afastando-se do toque dele, a garota o contornou e o deixou no estábulo. Samuel não a chamou. Não pediu que o ouvisse, nem tentou explicar coisa alguma. Também não a procurou outra vez naquele dia. Apenas deixou que ela se fosse, como se retirasse de sua vida
como se já se retirasse de sua vida, desistisse dela. Somente quando estava na cama e a casa toda adormecida é que ela se permitiu chorar. Não ficou muito tempo sozinha, porém. A porta se abriu no meio da madrugada. O círculo dourado da chama da vela, contornando a silhueta de sua irmã adolescente. Ouvi você chorar. Ana Lu apoiou o castiçal na mesinha de cabeceira, antes de se enfiar debaixo das cobertas com a irmã, deitando a cabeça na beirada do travesseiro. Samuel não está indo embora para sempre. Ele prometeu voltar, você mesma disse. E se esse um tempo virar todo tempo? E se ele gostar tanto da Inglaterra que nunca mais queira voltar para nós? E se ele conhecer pessoas novas e se tornar amigo delas e ficar com elas para sempre? Separando dos cachos escuros da irmã, Ana começou a trançá-lo. Samuel não vai colocar outra pessoa em seu lugar. Você é a Nina do Sam, assim como ele é o Sam da Nina. Não quer que ele seja feliz? Ela se sentou, secando o nariz na manga da camisola de dormir. É tudo o que eu mais quero, Ana. Mas por que ele não pode ser feliz aqui? Plantando as mãos no colchão, sua irmã se arrastou pelos lençóis, recostando-se na cabeceira. Se a situação fosse inversa, se você estivesse de partida, como acha que Samuel reagiria? Ele não teria que se preocupar com isso, Ana, porque eu nunca deixaria a vila. Numa situação hipotética, lardeando sua irritação com um resfolegar áspero, Marina secou o nariz na manga novamente. Ele ficaria devastado, mas não me diria nada. Admitiu a contragosto, porque sabe que isso me machucaria. Sam ia me apoiar tanto quanto possível, mesmo sofrendo em silêncio. A voz de Ana Lu era doce e cuidadosa ao sussurrar. E como acha que ele se sente agora, sabendo que você está miserável por conta da decisão que ele tomou? Amedrontado, perdido, culpado. As palavras ficaram entaladas em sua garganta. No entanto, a irmã as compreendeu ainda assim. Sei que está consternada, mas Sam também está sofrendo. Deixar você vai também feri-lo. Cerrando as pálpebras com força, Nina buscou conforto em Ana, deitando a cabeça sobre as pernas da irmã mais nova. Por favor, Ana Lu, eu não quero mais falar sobre ele. Podemos só não dizer nada? E porque aquela era Ana Laura, não pediu mais explicações e voltou a brincar com seus cachos, retomando a trança inacabada. A caçula não a julgou, apenas a deixou chorar até as lágrimas se esgotarem. Depois disso, a espera pelas festas de fim de ano se transformou em uma tormenta. Cada dia mais próximo dos feriados, encurtava a distância entre Samuel e Lourdes e aumentava a distância entre eles. Nina não ouvira nesse período. Fugia de qualquer oportunidade de um encontro acidental, tanto quanto Bartolomeu fugia de um banho. Mas ela não pôde fazer muito quanto à noite de Natal e ao fato de a família toda se reunir na casa dos Guimarães para comemorar a data, e também para se despedir de Samuel. Nina aguentou quanto pôde durante o jantar, ficando à vista em qualquer coisa que não fosse o ex-melhor amigo. Não
conseguiria olhar para ele sem cair no choro. Por isso se obrigou a continuar à mesa até a sobremesa ser servida. Aí inventou uma dor de cabeça, se desculpou com os tios e avisou aos pais que iria esperá-los em casa. Isaac a levaria e retornaria mais tarde para apanhá-los. No entanto, ao chegar ao estábulo, notou que Isaac estava acompanhado, e pela maneira como ele sorria para a babá dos gêmeos, Nina achou injusto o cocheiro ter que sacrificar sua noite especial apenas porque ela estava triste, de modo que tomou o rumo de casa a pé. Enquanto ela caminhava pela propriedade guiada apenas pela luz da lua, havia duas marinas dentro dela, uma apavorada com a ideia de Samuel conhecer outras pessoas na Inglaterra e uma pessoa a substituir. Também não suportava pensar no dia seguinte, não se recordava de uma vida sem ele. Já a outra Marina se autoflagelava com as chicotadas da culpa. Sam era seu melhor amigo e, em vez de acolhê-lo, ela lhe dera as costas. Pior de tudo, desespero por perdê-lo, Nina acabara perdendo-o antes do tempo, numa tentativa egoísta e desajeitada de sobreviver à separação. No fundo da alma, ela sabia que não havia uma maneira menos dolorida de perder Samuel. Ele era metade dela. Não é possível perder metade de si mesmo sem agonizar. O chiado das águas do riacho a fez parar. Não havia percebido que seguia pela margem, fitando as águas escuras. O coração bateu tão rápido e tão alto que amorteceu todos os outros sentidos. Por isso não percebeu antes que estava sendo seguida. No impulso, apanhou um galho do chão e se preparou para o confronto. Não ataque, sou eu. Em vez de um bêbado de beira de estrada, ela encontrou o belo perfil de Samuel banhado pelo luar. Saindo das sombras, ele pressionou a boca em uma linha dura, as mãos pendendo ao lado do corpo, os olhos vítreos com lágrimas não derramadas. Se ela não o abraçasse naquele exato momento, temia que seu coração pudesse realmente parar de bater. Nina começou a correr. Sam encontrou na metade do caminho. Os braços se estreitaram, segurando-se um ao outro, com tanto desespero que ela ouviu a própria pulsação se misturar à dele. Desculpe. Ela enterrou o rosto no peito magro, afogando-se no delicioso perfume de notas amadeiradas, limão e sam. Eu não queria ter fugido esta noite, nem nas outras. Eu não sei como, eu também não sei como, Nina. A voz dele se quebrou ao abraçá-la com mais vigor e pressionar a bochecha em seu cabelo. Não sei como te dizer adeus. Então não diga. Ela quis implorar, pressionando a orelha contra o coração dele, também descompassado. Por favor, não vá. Fique comigo. Entretanto, porque já havia errado demais com ele, o que saiu de sua boca foi: eu queria que a Europa ficasse logo depois da vila. Ele riu de leve, e mesmo assim ela ouviu lágrimas em seu timbre grave. Eu vou te escrever todos os dias, ele prometeu. Não minta, você odeia escrever.
Não vou odiar se esse for o único recurso para me manter perto de você. Ele se curvou para murmurar em seu ouvido. Não é para sempre, Nina. Eu prometo. Fechando os olhos, ela desejou ser capaz de absorver o toque de Sam, o calor que ele emanava às batidas do seu coração. Eu vou sentir sua falta todos os dias, admitiu num fiapo de voz. Não me lembro como é não ter você por perto. Encaixando o indicador em seu queixo, Samuel incitou que ela olhasse para cima. Quando Nina o atendeu, percebeu que seu rosto não era o único molhado. Mas eu me lembro como era minha vida antes de você. Não existiam risos nem cores, apenas um cinza frio. Você mudou isso. Você coloriu meu mundo. Por favor, não chore. Você fica parecida com uma garota quando está chorando. Zombou, acariciando o emaranhado de nós que o cabelo dela havia se tornado. Hoje eu não ligo. Pensei que você nunca mais fosse querer falar comigo. O problema é que eu não consigo não falar com você, sua tola. Ele se curvou para apanhar com os lábios a gota que descia pela bochecha dela. Naturalmente, Nina pretendia devolver a implicância com outra, mas movimentou a cabeça no momento errado. Seus lábios acidentalmente resvalaram nos dele. Foi breve, apenas um átimo de segundo, mas o suficiente para aplacar a dor que a castigava. Sam se endireitou depressa, sem graça. Já ela se manteve imóvel, as mãos ainda agarradas à camisa dele, enquanto sentia o estômago tentar trocar de lugar com os pulmões. Curiosa e surpresa com o repentino e discreto alívio produzido pelos lábios do amigo, especulou o que aconteceria se ficassem tão juntos que eles mesmos não pudessem distinguir quem era quem. Marina não parou de pensar no que fazia. Ficou na ponta dos pés e grudou a boca na de um perplexo Sam. E então houve luzes brilhantes, cores que ela nem sequer sabia que da existência. Um fogo denso e abrasador queimando-a por dentro e por fora. Ah, sim, a dor estava indo embora. Meio experimental, ela entreabriu os lábios, e quando sua língua esbarrou na de Samuel, a dor estourou como uma bolha de sabão, sem deixar nem mesmo um eco. Ela se sentia inteira outra vez, e mais viva do que nunca. E enterrou os dedos em sua cintura. Ele enterrou os dedos em sua cintura. O calor da pele ardente, perspassando a camisa e a chemise de algodão, queimando-a como ferro. Em um cantinho da mente, Marina se perguntou o que estaria pensando se tentava compreender o que ela estava fazendo. Gostaria muito que o melhor amigo pudesse descobrir e lhe contar, pois naquele momento era incapaz de decifrar os próprios atos. No entanto, a pressão em sua cintura aumentou e, muito cedo, ele a afastou. Nina, não! O tom rouco de Sam a arrepiou de alto a baixo. Então a voz dele agora também lhe causava tremores? Ou alguma distância entre eles e a névoa cintilante a esvanecendo? Com alguma distância entre eles e a névoa cintilante se esvanecendo, ela respirou fundo para recobrar o juízo, sincronizando seu peito com o do amigo.
mas o dele também subia e descia com dificuldade. A expressão de o quê? Surpresa, confusão, desespero. E foi aí que ela se deu conta do que havia feito. Samuel a analisava com atenção, e ela não fazia ideia do que o próprio rosto revelava. Um vermelho febril, a julgar pela quentura sob a pele. Confusão, por certo, já que tentava entender o que tinha se apoderado dela, o que ainda a assaltava e a demandava que voltasse a beijá-lo. Ah, isso não era bom. Trêmula, tocou a base do pescoço e tentou sorrir. Me desculpe, Samuel. Não sei o que deu em mim. Está tudo bem. O olhar dele nunca deixou o seu. Você está confusa. É apenas uma menina, afinal. Ela fitou os botões abertos da camisa para que ele não visse como a feria. A insinuação de que ainda era criança. Não havia nada infantil nas sensações que se agitavam em todas as direções dentro do seu estômago. Que diabos era aquilo? Quis muito perguntar, implorar que o amigo a fizesse entender o que estava acontecendo dentro de si mesma, e ouvi-lo garantir ao seu coração assustado que não acabara de arruinar a amizade mais preciosa que ela já tivera com um ato impulsivo e impensado. Mais que tudo, ela queria que Samuel soubesse que não era mais uma menina. Você é o único cavalheiro da vila que ainda pensa em mim dessa forma, garantiu, ainda encarando o pequeno V na base do pescoço largo. De toda forma, foi só um beijo bobo. Por favor, esqueça o que aconteceu. Nina... Ele correu uma das mãos pelos cachos, parecendo sufocado. Por favor, não diga. O coração dela implorou. Não diga o que está pensando. Ela não suportaria ouvi-lo dizer que fora um erro, ou pior ainda, que as coisas entre eles seriam diferentes. E se desesperou que o melhor amigo pudesse ter lido suas emoções, pois com um suspiro exasperado lhe disse: Vou te levar para casa antes que seus pais percebam que veio sozinha nesta escuridão. Ela sentiu, e foi um verdadeiro suplício. O silêncio entre eles era inquietante, assim como os desejos dela, dentro dela. Marina queria chegar depressa em casa e pôr um fim àquela tortura. Queria nunca chegar ao destino para que pudesse ter Samuel por perto por mais um tempo. Inevitavelmente, ela se viu diante das escadas da própria casa e do momento que todo temia. Bom, ele colocou as mãos nos bolsos da calça. Bom, Nina abaixou o olhar para as mãos. A que horas você parte? Pego a diligência pouco antes do amanhecer. O navio deixa o porto ao meio-dia. Ainda fugindo do olhar do melhor amigo, ela tornou a balançar a cabeça. Tome cuidado enquanto estiver longe. Tente não se meter em confusão sem mim. Eu consideraria uma traição imperdoável. Ah, e não esqueça de me contar caso de cara com o monstro marinho. Esplêndido. Agora ela fazia graça. Muito bem, Nina. Sem conseguir enfrentá-lo, ela fez um aceno rápido e começou a subir as escadas. Uma mão grande e quente segurou seu pulso antes que ela alcançasse o segundo degrau. Nina. Não, Sam, por favor. Abanou a cabeça freneticamente.
sem se virar, não vou suportar. Eu não pretendo usar a palavra que começa com A. Só queria dizer boa noite e até amanhã. Você não estará aqui amanhã. Ela piscou depressa. Como se lesse seus pensamentos, Samuel subiu os degraus e deu a volta até que o sorriso agridoce era tudo o que ela podia ver. Eu sempre estarei por perto, Nina. Ele prometeu a meia voz. Você vai ver. Ora essa. Ali estava ela de novo, dominada pela ânsia de colar a boca na dele, mais uma vez. Como sempre acontecia. Sam a salvou de cometer uma grande estupidez e envolveu uma das mãos em sua cintura, apertando-a de leve. Muito consciente do toque e da maneira como os dedos dele se recusavam a soltá-la, Nina cerrou as pálpebras bem apertadas quando os lábios quentes se demoraram em sua testa, desejando ser capaz de capturar o tempo, aprisioná-lo na palma da mão e não deixar que a vida seguisse. Mas o tempo não é refém de ninguém. Faz suas próprias regras, irrefreável, sempre em frente, sem olhar, nunca olhar para trás. Ele escapou por entre os dedos. As emoções à flor da pele eram demais para ambos, e se desprenderam um do outro ao mesmo tempo. Os olhos molhados de Samuel encontraram os dela, e assim permaneceram, prolongando o momento, furtando mais um segundo, um instante. Foi ele quem quebrou o contato, esfregando o nariz nas costas da mão. Até amanhã, Marina. Sem olhar para trás, ele desceu os degraus. Nina permaneceu onde estava, ainda de costas, o vento soprando gelado em seu rosto empapado. Não suportou assisti-lo partir. Na manhã seguinte, ela tinha toda a intenção de não sair da cama. Corria o risco de chorar por qualquer coisa que a fizesse se lembrar de Samuel, e tudo a fazia se lembrar dele. Sua vida agora seria uma triste e infindável manhã nublada. Ela odiava dias chuvosos. No entanto, perto do meio-dia, Rebeca surgiu como um raio de sol. Sam me pediu para entregar para você. A menina estendeu uma carta, ávida. Nina se sentou na cama e leu o que ele havia escrito. Sam não mencionou o beijo ou qualquer coisa que remetesse à noite anterior. A narrativa tampouco era uma despedida. Ele contava sobre o momento em que se apaixonara pela medicina, muitos anos antes, quando Lucas salvara a vida de um sujeito, vítima de um acidente de carruagem. Algo despertou dentro dele, dizia Sam, ao descobrir que mãos humanas podiam ser também um instrumento de cura. Ele queria aquilo mais que tudo, poder ajudar a quem não tinha esperança. Mal podia esperar para começar. Em vez de um até breve ou um adeus, ele se despedia com até amanhã, Nina. Ela ergueu os olhos para Rebeca, questionando. Ele escreveu muitas cartas nas últimas semanas? Revelou a prima, examinando o vestido pendurado no mancebo. São todas para você. Parecia um lunático, a madrugada inteira acordado. Quando vou poder usar um desses? Quando crescer mais um pouco. Onde estão as outras cartas? Me dê logo, Beca. Ah, não posso. As Maria Chiquinhas se balançaram sobre os ombros, conforme a menina negava com firmeza.
Devo entregar uma carta por dia, até que você receba algo vindo de Londres. Sam foi muito específico quanto a isso. E, se por acaso não seguir as instruções, vou ficar sem presente quando ele voltar. Soltou um suspiro dramático. Nós dois vamos precisar de paciência. Bom, meus amores, e por hoje é só. Não se esqueçam de se inscrever no canal e de deixar o like, pois só assim o YouTube entenderá que vocês gostam dos vídeos que eu faço e mandará mensagem para vocês avisando dos vídeos quando eu postar no canal, tá bom? Um beijo e até mais. Tchau, tchau.